Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite aí, com o manto do América, né? E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre uma situação da minha vida que aconteceu, né? Lá em Niterói, na minha, digamos assim, pré-adolescência, né? 11, 12 anos é pré-adolescência, né? E como tá aí no título do vídeo, é o dia que eu dei uma volta no ladrão, e foi uma volta bonita, né? E assim, é aquilo, né? Eu não recomendo ninguém a fazer isso. Eu não peguei o cara na porrada porque eu não sabia brigar na época, mas eu tive cérebro e ele não, né? Então é mais ou menos isso que eu vou contar pra vocês. Bom, essa história aconteceu lá em 93, por aí, né? 92. E você tá três locadoras, tá, de vídeo que tinham naquela época ali em Caraí. Uma era Vidicia, na Lopes Trovão com Moreira César, né? Tinha ali a Galeria do Cinema 1, onde tinha Gutenberg, nem sei se existe mais a livraria Gutenberg. Então, bem do lado mesmo da galeria tinha um prédio, né? Isso na Lopes Trovão, e a locadora, que ficava entre dois prédios. E ali, né, eu tinha um plano de sócio, então como que funcionava aquilo? Minha mãe, né, ela pagava por mês, né, literalmente, eu podia retirar, né, quantos filmes eu quisesse por dia na locadora, mas a regra era um de cada vez. Então, por exemplo, eu vi, sei lá, vamos voltar em 91, né, Esqueceram de Mim. Peguei o filme, acabei de ver, pô, quero pegar outro, eu tinha que ir lá, devolver, pegar outro, né, então eu ficava nesse ciclo, né, de ir e voltar para a locadora o tempo todo. E aí, assim, cara, eu vivia nessa locadora, né? Pô, criança, período de férias, então, né? Pré-adolescente. E era aquele momento que minha mãe, né? Minha mãe tinha muito esse lance de dar liberdade para os filhos. Ela dava e segurava ao mesmo tempo. Então, por um lado ela dava, por outro ela segurava. Então, o que minha mãe fazia? Minha mãe, não, vai lá, pode ir lá. Né? E ficava aquele controle, né? Eu chegava lá, ela ligava, chegou direitinho, né? E quando eu saía, o rapaz de lá ligava, né, pra minha mãe, ó, saiu daqui agora, né? Então rolava muito isso. E aí, na época eu achava que, pô, eu tenho liberdade total, né? Balela, né? Eu tive problema com a minha saudosa mãe, né? Pô, minha mãe era super protetora. E minha mãe tinha ciúmes de tudo que a mulher que eu tinha, entendeu? Só da Andressa que ela não teve, entendeu? No final da minha mãe. Mas antes, cara, era contornar a minha mãe era difícil pra caramba. E aí, tipo, por isso que eu falei que ela era um pouco, né, controladora, digamos assim. Ela controlava, né? Eu com 30 anos, com problema lá, né, com mulher, e minha mãe de cara amarrada pra mulher, não aceitava, né? E quando eu quis ser padre católico, né, minha mãe, vai ficar sozinho, né? Então é uma coisa meio contraditória, mas tudo bem, né? Saudades da minha mãe. E aí o que acontece? Cara, rolava esse esquema, né? Tipo, eu saía com um filme, ó, quando chegar me avisa, né? Chegava lá, chegou, né? E voltava pra casa, saiu daqui agora, né? Sempre assim. E numa dessas, rapaziada, né? Eu vou falar da Colortel, né? E vou falar da Videoroom. Eu tava indo pra locadora, na porta da Colortel, que era uma outra locadora que ficava na Moreira César, também, né? Agora Paulo Gustavo, quase em frente ao Cine Center. A galera com certeza se lembra. Era uma locadora que tinha umas televisões assim na vitrine, que eles alugavam TV, vídeo, né? Então tinham várias televisões. E ali naquele período, ali naquela época, né? Geralmente o morador de rua ficava parado na porta da locadora vendo, né, televisão. Eles sentavam ali, ficavam ali. Era super tranquilo, entendeu? Mas ficavam ali e tal. Então a galera com certeza se lembra disso, que isso na época teve um morador que reclamou, né? Eu não quero isso na porta do meu prédio. Cara, é tremenda de uma babaquice, pensamento elitista, né? Se o cara tá ali é porque ele não tem. Ele quer ver, ele tem direito de ver e ele não tem, né? Ele tá na rua. Então rolava isso ali naquela época. E aí, tipo, eu passava por ali, cara, eu nunca tive problema nenhum, entendeu? Nunca, né? Ser pobre, desigualdade social não é sinônimo de crime, tá? Crime é caráter, falta de caráter. E aí numa dessas eu passei por ali, né, um rapaz, né, bem arrumadinho, né, esse sim sem caráter,
Na época eu tinha uns 12, o cara tinha uns 16, 17 anos. O cara chegou pra mim e falou assim, e aí, tudo bem? Eu, opa, beleza, né? Aí o cara, tá indo aonde? Cara, eu fui dando plá pro maluco, não tinha maldade, entendeu? Aí eu, pô, tô indo na locadora. Ah, é? O que é isso na tua mão? É um filme que eu tô indo entregar. Ah, então passa a grana aí. Aí eu cheguei pro cara, né, quando ele mandou essa, cara, eu não tinha dinheiro, né, porque minha mãe pagava por mês, eu não pagava aluguel. Eu cheguei pro cara e falei, porra, meu irmão, não tenho, né? A minha mãe paga a locadora por mês, né? Eu vou lá, eu pego o filme e tal. Ah, deixa eu ver o filme. Não, esse filme não é meu, é da locadora. Né? Então, tipo, cara, tudo que ele queria, eu fui enrolando ele, né? Sem querer, tá? Não foi uma coisa assim que tava articulado, não. Aí eu entrei na locadora, o cara entrou junto, né? Aí eu fiquei ali e tal, com medo de falar, né? Que eu tava sendo assaltado, eu fiquei ali vendo filme e tal. Eu notei, cara, ele foi pra sessão de filme pornográfico e ficou vendo ali, né? Aí eu fiquei ali e tal, vai, não vai, né? Falo, não falo, fiquei na minha. Aí, né? 1 hora, 2 horas ali dentro, o cara cansou, foi embora. Aí eu me lembro que eu peguei um filme, não me lembro qual foi, né? Eu me lembro que o filme que eu tava entregando era um filme chamado Espião por Engano. Esse filme aí foi o filme que eu mais aluguei, assim, nos anos 90, tá? Filmaço. A história de um cara aí, um aluno que é confundido com um agente da CIA em Paris, né? Muito legal. Se você achar aí, né, pra ver na internet, que eu acho que é difícil achar DVD desse filme. Vale a pena. E aí, tipo, cara, eu tava voltando, né, e cheguei ali na Engenheiro Guilherme Greenhall, né, ali em Caraí, quase no Oswaldo Cruz, né, paralelo ao Oswaldo Cruz. O cara tava passando, assim, sabe, no meio da rua, no meio fio, assim. E aí eu sei que eu me escondi atrás de um carro, me abaixei, assim, sabe. Voltei, fui pra casa, comentei com minha mãe. Minha mãe, tá, tudo bem, graças a Deus não aconteceu nada e tal. E aí, tipo, a vida seguiu, né? 2 dias depois eu fui de novo na locadora, o cara de novo, a mesma história, né? No mesmo lugar, ali perto da Colortel, perto da Otávio Carneiro, aquele pedacinho ali. Eu fui na locadora, ele entrou, eu fiquei lá dentro um tempão, né? O cara saiu e aí eu fui embora, dessa vez não esbarrei com ele na volta. Na terceira vez, rapaziada, eu tava com um amigo que... E aí, rapaziada, eu sei que o cara veio, eu tava com o Nelson, né? E eu falei assim, e aí, meu camarada, beleza? Entendeu? Eu tava enrolando o cara 2 dias, e o cara tentando me roubar, não conseguia. Né? Eu já tinha soltado pra ele, pô, minha mãe paga locadora por mês, sou filho de professor, não tenho dinheiro, né? Aquela história toda, minha mãe era professora. E aí nessa ele veio de cara, ele não perguntou nada, ele falou, passa a grana. Eu falei, cara, eu não tenho, né? Aí o Nelson ficou assim meio bolado assim, sabe? Aí a gente foi na Vidicia, a gente fez hora na Vidicia, né? E aí eu não me lembro se o Nelson saiu de perto, eu não me lembro muito bem ou se ele foi comigo pra Video Room. Eu sei que eu fui pra Video Room depois, né? Eu falei, o cara não vai levar nada mesmo, entendeu? Eu tô enrolando ele há 2 dias. Eu falei, vou alugar uma fita de videogame, que eu alugava videogame na Video Room, né? Que ficava ali dentro do Cine Center. Loja do seu Silvio, cara, era muito maneiro. Essa aí rende um vídeo depois, com certeza. E aí eu entrei na Video Room, né? O cara tava, né, no meio da Muralha César, esbarrou comigo, foi conversando comigo, tentando me roubar. Eu, né, enrolando ele. Sem querer enrolar, porque eu não sabia enrolar, né? Não sabia que eu tava enrolando, mas, pô, não tem dinheiro, aquela história toda. Eu sei que eu entrei na Video Room, rapaziada, o cara não entrou. Aí eu falei, é agora, né? Eu não pensei em ter alguma coisa de errado, não, entendeu? Eu sei que eu cheguei pro rapaz que trabalhava lá, né? Que ele trabalhou lá durante, acho que 1 ano e meio. Aí ele serviu o exército, né? Ficou 1 ano no quartel e quando saiu do quartel voltou para a locadora. Né? O cara é muito gente boa, por sinal. Eu me lembro que eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu tô sendo assaltado, né? O cara já, né, esbarrou comigo em 3 dias aqui na Moreira César. E assim, cara, eu quero ligar para minha mãe para voltar para casa.
né? Eu tô meio bolado. Eu falei, cara, ele não entrou, ele tá ali na Belisário Augusto. Que o Cine Center ele faz esquina com a Belisário Augusto em Caraí, né? Aí ele, vagabundo, né? Vou resolver essa parada. Saiu da locadora, voltou, rapaziada, machucado na mão, sabe? Grande, mais ou menos assim. Isso aqui é o punho, né? Daqui pra cá, assim, mais ou menos aqui, ó. Levou ponto na mão e tal. Cara, o que ele fez? Ele quebrou o moleque no meio, tá? O moleque já tinha roubado a locadora várias vezes, roubado o material da locadora e estava avisado na locadora, entendeu? E aí, obviamente, eu não incentivo ninguém a fazer isso, né? Eu sei que o cara saiu, né? Pô, tava pilhado com aquela situação. Pegou o moleque, rapaziada. Pô, o cara ficou 1 ano no quartel, né? Querendo ou não, as pessoas aprendem, né, a se defender numa carreira militar, não importa qual seja, mesmo que não fique lá, né? Eu sei que o cara pegou pô no moleque, entendeu? Eu sei que quando eu saí, cara, o moleque tinha 17 anos, o moleque tava sentado no chão chorando, né? Desesperado, assim, sabe? Eu me lembro que minha mãe tinha ido me buscar. Eu me lembro que eu olhei pra cara dele, sabe? Cara, é o que eu vou falar, as pessoas vão falar, pô, esse cara virou padre, né? Com a reação que eu tive, mas eu olhei pra ele e botei aquele sorrisinho cínico, sabe? Tipo assim, se ferrou, né? Nada cristão, né? Mas, tipo assim, foi a sensação que eu tive naquela época. E, obviamente, nunca mais vi o moleque, entendeu? O moleque desapareceu depois dessa, entendeu? E aquilo, né, rapaziada, por que eu tô comentando essa história e tal? Primeiro, né, eu sempre trago algumas experiências da minha vida aqui pro canal, o foco do canal é esse. E hoje eu vi, né, um vídeo numa página aqui do Rio de Janeiro de um cara, né, roubando uma loja porque largaram um celular no balcão, né? O cara tava lá vendendo capinha de celular. Parecia ser até um trabalhador honesto, né? O cara lá tentando ganhar o dinheirinho dele e tal. Aí entrou na loja, viu o celular ali, né? Ele disfarçou, botou as capinhas em cima, pegou o celular e foi embora. E foi flagrado na câmera. Então, cara, isso não leva ninguém a lugar nenhum, entendeu? Então, você vê, ou o cara acaba preso, né? Ou o cara entra na porrada, como aconteceu nessa história que eu contei pra vocês. Eu já briguei com ladrão, já, também não recomendo fazer isso, né? Em outro momento da minha vida, saí na porrada mesmo com o ladrão, entendeu? Tive uma namorada, essa foi bizarra, cara. A galera de Niterói conhece, né? Cara, a mulher foi roubada na porta de casa. O cara passou correndo, pegou a bolsa dela no Moema, tá? Na Joaquim Távora. Ela correu atrás do pivete até o túnel que liga para São Francisco, aquele túnel velho, né? Eu sei que ela conseguiu chegar no cara, a menina encheu o pivete de porrada. Entendeu? E, cara, isso não leva a lugar nenhum, né? O cara ou vai entrar na porrada pra alguém, ou vai ser preso, ou vai acabar morrendo pelo caminho, né? Então, é aquilo, você fala muito de a questão da política, né? Direitos humanos, tadinho, vítima da sociedade e tal, né? Mas a sociedade em si, né, que está sendo assaltada também não é vítima, né? Algo meio contraditório, né? De falar assim e tal. Nesse aspecto, rapaziada, eu não sou esquerdista, tá? Quero deixar isso bem claro. Não me identifico com o espectro de esquerda, mas eu acho que Brizola e Darcy Ribeiro, que eram de esquerda, né? Eles tiveram um projeto magnífico aqui no Rio de Janeiro chamado CIEP, né? Que nada mais era que uma escola no formato, né, de escola americana, onde o jovem ali dentro, né, ele tinha educação de qualidade, alimentação, atividade esportiva, atividade cultural. Então o jovem ali ele entrava, né, de manhã, saía à noite, entendeu? Era algo meio assim. Minha mãe foi diretora do CIEP, por sinal, lá do Graguatá, né, em frente ao Ticotó. Cara, eu ia quando era moleque, assim, minha mãe me levava nessa mesma época que eu fui assaltado. E hoje, né, quando eu paro e penso, eu falo assim, cara, que projeto grandioso era esse, né? Então, o Brizola, ele não queria uma esquerda, né, conformista, né? Ah, não, tadinho, é vítima da sociedade, né? O presidente falou aí, uma batatada, né? Rouba um celular para comprar uma cervejinha, entendeu? Ele não queria vagabundo fazendo isso, ele queria, né, que o jovem tivesse acesso à educação para não ser vagabundo, né? Então ele queria transformar pessoas em seres pensantes.
Só que aquilo, né, rapaziada, esse tipo de política de esquerda, no Brasil, isso não dá liga. Você vê, o Brizola veio candidato a presidente e não conseguiu, né? Então a gente vê, né, a nossa política hoje, né, ou é uma política extrema, né, de direita, digamos assim, né, que vai combater isso tudo de maneira radical. Eu sou a favor de radicalismo nesse aspecto? Não sou, mas tem coisas que revoltam, né? Então, esses dias mesmo, né, já que eu falei do cara roubando lá hoje, eu vi, né, lá na enchente do Rio Grande do Sul um vídeo do interior, né? O cara entrou numa casa para roubar, os vizinhos viram saindo com um pau para bater no cara, né? Com água na cintura. E o cara tentando subir numa grade e o cara lá dando paulada nele, né? Então, tipo assim, você vê a situação de calamidade e o cara querendo levar vantagem, né? De quem está sofrendo, que ele também deve estar sofrendo, né? Então, eu acho que o caminho, né, para essas pessoas que estão, né, se perdendo, que se deixam seduzir pelo dinheiro fácil, o único caminho realmente é a educação, né? É investir em escola, é investir na educação de qualidade para que essa pessoa possa se capacitar, possa ter uma oportunidade no mercado de trabalho e ter uma profissão digna, né? Sem educação, rapaziada, não tem como, né, a sociedade ela ser, digamos assim, ética, né? Vai ter sempre aquele que vai se desviar. Os países que investem em educação, né, de primeiro mundo tem crime, imagina onde não se investe, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala, eu falei do CEP, né, por exemplo. Cara, os CEPs estão todos sucateados hoje, entendeu? Depois do Brizola, né, a gente teve Marcelo Alencar. Eu não me lembro do governo Marcelo Alencar, sendo bem sincero. E depois do Marcelo Alencar a gente teve, né, Casal Garotinho, né, o Antony e a Rosinha, a gente teve Pezão, a gente teve Sérgio Cabral e Pezão nessa ordem, né? Wilson Witzel e agora Cláudio Castro. Todos os governos tiveram investigação por corrupção, né? Todos. E desses aí, né, o Sérgio Cabral foi preso, o Pezão foi preso, o Garotinho chegou a ser preso, mas acho que está em liberdade e tal. Então, o que acontece? Cara, infelizmente a nossa política, né, ela tá mal das pernas já de hoje, né? O Witzel, né, teve lá aquela questão lá da ponte, né, que a polícia matou o bandido. Ah, tadinho do bandido e tal. Cara, o cara tava com, sei lá, ameaçando botar fogo no ônibus cheio de passageiro. Tadinho do bandido, né? Tadinho de quem tava no ônibus, que tava indo pro trabalho, entendeu? É isso que eu penso, sabe? E aí o Witzel, né, que pra mim era mudança, sofreu impeachment, né? É complicado, entendeu? Mas eu vou ser bem sincero, se ele viesse candidato, acho que pela segurança pública eu votaria nele, né? Eu admiro o Wilson Witzel pra caramba, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Fica aí, né, essa reflexão, essa história com reflexão, mas é aquilo, né? Coisas que acontecem na vida. Um abraço, até a próxima.